Setembro de 2024 é o aniversário de 20 anos de Lost, que estreou no dia 22 de setembro de 2004. Lost foi uma série revolucionária para a sua época, não apenas pelos seus mistérios e os cliffhangers, os ganchos de explodirem cabeças, mas a série também ajudou a mudar a forma como as pessoas consumiam TV, especialmente em relação com o uso da internet, com criações de narrativas expandidas, jogos online e muito mais. Vamos falar sobre isso, como Lost foi além das telinhas? E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é mais um Feliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão aqui embaixo e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Ah, e deixa aquele like também bacana no começo do vídeo, que isso ajuda muito o canal a crescer. Lost está de volta na Netflix e esta é uma oportunidade perfeita para você que nunca viu a série maratoná-la, ou você que já viu a série várias vezes assistir mais uma vez. Esta que é a série, como eu falei, que moldou a forma como consumimos televisão. Ao ver a série hoje, pode até parecer estranha uma afirmação como essa. É difícil perceber isso, pois Lost é um acontecimento de sua época, e muito do que a série criou já foi reusado e reutilizado em séries mais atuais. Então parece que a série é mais uma dessas produções, quando na verdade ela foi uma das primeiras. Para começar, a série ela foi uma das primeiras que trouxe uma narrativa mais complexa e continuada, com múltiplos arcos, personagens complexos, sendo protagonista de sua própria história e um motivo praticamente por estar na ilha. Para quem nunca viu Lost, eu vou fazer um resumo rápido. A série conta a história de um grupo de sobreviventes que caiu numa ilha, num avião da Ocean Airlines, e essa ilha não é uma ilha comum não, as pessoas começaram a perceber coisas estranhas acontecendo ali, como por exemplo um urso polar numa ilha tropical. Então essa série tem muitos mistérios, e o interessante é que a série desde o primeiro episódio já trazia alguns detalhes escondidos, principalmente se você fosse uma pessoa muito atenta, você ia pegar vários desses detalhes, como por exemplo os números que o Hurley joga na loteria na primeira temporada. Eles estão espalhados e escondidos durante toda a série, alguns mais bem escondidos e outros mais evidentes, como por exemplo o número do voo que caiu na ilha 815, ou a ordem das cartas de baralho que formavam esses números, ou o número de camisetas de jogadores de futebol americano. Este e tantos outros. Inclusive, esse tipo de detalhe fez os fãs começarem a procurar cada vez mais detalhes na série, acreditando que essas informações seriam de alguma maneira relevantes em algum momento e criando várias teorias. E algumas dessas teorias foram confirmadas, outras não, outras foram até mais interessantes do que a resposta original. Outra coisa que Lost trouxe para contribuir com a dinâmica de séries atuais foi a sua história continuada, que diferente de outras séries da época, que muitas vezes começava e fechava sua história no mesmo episódio, Lost você precisava assistir todos os episódios para conseguir compreender o que estava acontecendo, inclusive prestar bastante atenção para não perder os detalhes. Detalhes esses cheios de enigmas e muitas reviravoltas. Podemos dizer, sem medo de errar, que Lost foi um dos grandes eventos da televisão do século XXI. Tudo na série parecia uma dica, uma informação, um enigma a ser desvendado. E isso é interessante, como eu falei, que gerou várias teorias e as pessoas iam nos fóruns da internet discutir sobre Lost toda vez que acabava um episódio. Aliás, uma curiosidade, foi Lost que ajudou a ampliar a cultura de fazer legendas para as séries. Elas saíam lá nos Estados Unidos e fãs aqui da série se dedicavam bastante para poder traduzir a legenda para as pessoas acompanharem Lost. E um dos elementos responsáveis por esse sucesso de Lost e essa interatividade toda foi porque Lost surgiu no período onde a internet estava se popularizando também. Então, como eu falei, as discussões em fóruns de internet e, no meu caso, as discussões no Orkut, na comunidade Lost Brasil, muitas teorias foram discutidas ali e várias frustrações com algumas respostas também foram discutidas ali. Além disso, a produção de Lost ela soube utilizar esse período da internet, criando histórias alternativas para expandir o universo da série, como por exemplo blogs dos personagens, alguns fóruns oficiais com teorias de personagens que nunca apareceram na série, se perguntando o que aconteceu com o voo 815 que desapareceu misteriosamente. Será que realmente as pessoas sobreviveram, foram para algum lugar? É interessante isso deles criarem esse universo de personagens que não existem na série, que também ficavam se perguntando o que aconteceu com as pessoas que sumiram no voo. Mais uma das criações mais interessantes desenvolvidas pelos criadores da série foi o jogo chamado Lost Experience, que é um jogo online onde as pessoas ficavam procurando dicas em sites, em blogs, em fórum, juntando peças e dessa maneira conseguir algumas respostas relacionadas à série. Pedaços de vídeos, imagens, fotos, informações que não estão na série, mas ampliam e enriquecem o universo. E uma dessas informações complementares relacionadas ao jogo Lost Experience foi em relação aos números. Eles foram descobertos por um matemático chamado Enzi Valezetti. Ele foi contratado para a ONU para calcular quando que seria o fim do mundo. Então ele chegou na equação 4
8, 15, 16, 23 e 42. Esses são os números que o Hurley jogou na loteria. Essa informação em relação aos números e o fim da humanidade não está ligada diretamente na série, mas se você prestar bastante atenção na resposta dos números que foi dada na série, você pode fazer sim uma ligação que o matemático interpretou a informação da série de uma outra maneira. E essa interação para além da televisão com a internet foi baseada e influenciada por um livro chamado Cultura da Convergência, de Henry Jenks. Resumidamente, trabalha um termo chamado transmídia, que seria contar uma história através de várias mídias, como, por exemplo, a própria série de televisão, pequenos episódios para a internet, histórias em quadrinhos, jogos de videogame, todas essas histórias de alguma maneira ampliando o universo da série, algo que Matrix fez também através de histórias em quadrinhos, jogos de videogame e os episódios do Animatrix. Mas Lost levou isso muito mais a fundo e criando um universo onde as pessoas poderiam pesquisar informações sobre o universo de Lost e encontrar esses detalhes escondidos. Além desse jogo Lost Experience, os criadores da série criaram um site oficial da Ocean Airlines com informações sobre voos, por exemplo, detalhes sobre o avião que desapareceu. Tinha também alguns blogs que alguns personagens, como a Shannon, por exemplo, escrevia e você conseguia encontrar o seu diário pessoal na internet. Um detalhe legal também é que no piloto tinha um escritor que ele estava desenvolvendo um livro e você conseguia encontrar informações sobre esse livro também na internet. Outra coisa que Lost foi revolucionário foi em relação ao seu piloto. Ele tinha uma qualidade muito acima da média para a época e custou 12 milhões de dólares. Inclusive dizem que a pessoa que aprovou esse orçamento foi demitida. Será que ela foi readmitida depois do sucesso de Lost? Isso eu não tenho certeza. Mas assistindo o piloto hoje em dia, que foi dividido em duas partes, fica difícil você pensar como é que seria esse primeiro episódio com um orçamento enxuto e reduzido. Foi que a produção comprou um avião de verdade, levou para a ilha e desmontou ele todinho lá. E esse tipo de detalhe foi importante para a série conseguir o sucesso que ela teve. Afinal de contas, víamos ali efeitos práticos e muito bem produzidos. E além disso, o piloto serviu também, esse investimento todo, para mostrar para outras emissoras de TV que vale a pena sim você investir bastante em séries de televisão e produzir algo como se fosse cinema, por exemplo. E hoje em dia temos exemplos ótimos disso, como séries como Mad Max, Breaking Bad, Os Sopranos, The Wire, entre tantas outras séries de qualidade e com bastante investimento. Resumindo então, Lost não apenas transformou a maneira como as pessoas assistiam televisão, mas também gerou interatividade para participarmos das narrativas da série. Então a série foi uma das responsáveis pelo que conhecemos hoje como a Era de Ouro da televisão. E agora, para encerrar o vídeo, algumas curiosidades rápidas sobre Lost. O título original da série não era Lost, e sim The Circle. O título ele foi alterado depois de algumas discussões entre os criadores e os produtores do canal ABC, acreditando que Lost seria um nome muito mais atrativo do que The Circle. Eu acredito que realmente funcionou. Curiosidade 2, o personagem do Hurley não existia, ele foi fazer o teste para o papel do Sawyer, mas o seu perfil não batia muito com o que os produtores queriam, porém os produtores gostaram tanto dele e de sua atuação que criaram um personagem Hurley, especialmente para o ator Jorge Garcia. E por falar em Sawyer, ele também foi fazer o teste, mas para o Jack. Em algum momento ele errou uma de suas falas, ficou irritado e acabou falando com seu sotaque texano. Aí também os produtores gostaram tanto dessa atitude que deram para ele o personagem do Sawyer, que foi alterado especialmente para o ator. E o ator Matthew Fox, que faz o Jack, quase não interpreta esse papel. Na verdade, o papel ele foi escrito para o Michael Keaton, que inclusive ia morrer no primeiro episódio, mas por conflitos de agenda, ele teve que abandonar a produção da série. E dessa maneira, os produtores criaram o personagem Jack, transformando ele como um dos personagens principais da série. E olha, ainda bem. E o barulho estranho que o monstro de fumaça faz na série é, na verdade, sons de uma impressora velha. Os criadores da série, o Carlton Cuse e o Damon Lindelof, eles queriam algo mecânico, mas que soasse pouco reconhecível para quem assistisse a série. Ao assistir a série, você vai encontrar várias referências ao Stephen King, isso porque os criadores da série são muito fãs do escritor e colocaram referências a ele ao longo de toda a série, assim como referências a Alice no País das Maravilhas, ao Philip K. Dick, entre tantos outros escritores. E para encerrar, quero falar de uma dessas produções que Lost desenvolveu para além da televisão. Estou falando da websérie Lost Missing Piece, que foi uma websérie de 13 episódios, com uma média de 2 minutos e meio, 3 minutos cada um, que ampliava o universo da série contando mais a fundo histórias de seus personagens. Alguns desses mistérios contados nesse episódios
foram incorporados à série, outros foram completamente ignorados. E é como se fossem pedaços realmente perdidos de um dos episódios. Como é o caso, por exemplo, do episódio 13, que mostra o pai do Jack falando com o cachorro Vincent, pedindo para o cachorro ir acordá-lo, e de alguma maneira o cachorro compreende, gerando algumas questões e algumas teorias também. Você não precisa assistir esses episódios ou mesmo acompanhar essas coisas além da série, na internet ou em outras mídias, para compreender a série como um todo. Porém, essa produção extra televisão enriquece bastante a experiência. Eu vou colocar aqui na descrição o site da Lostpedia, que muitas informações desse vídeo eu peguei lá, e também o site da Super Interessante falando sobre como Lost quebrou a televisão. E você, qual foi sua relação com Lost? Você assistiu na época ou está maratonando agora, assistiu depois que a série já estava terminada? Ou assim como eu, ficava ansioso ou ansiosa para apertar o botão play a cada 42 minutos e saber o que viria a seguir? Comente aqui embaixo então a sua experiência com Lost, vamos debater sobre essa série aqui pelos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo em homenagem a Lost. Se você gosta de Lost, séries de ficção científica e fantasia, deixa o like, que isso ajuda bastante. Estamos chegando a quase 5 mil inscritos, então se inscreva aí também, beleza? E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou, deixe. Você vai gostar desses aqui também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.